meus triatletas, professor Guilherme Lemos, da sua disciplina de atualidades. Falo em nome do projeto Maratona de Atualidades. Você está observando que agora nosso projeto está de cara nova. Um novo espaço, um novo ambiente, um projeto feito carinhosamente. Gostaria de lembrá-los que a gente faz tudo com muito amor, logicamente levando até você conteúdo de muita qualidade e temas que você sabe estão aí sendo cobrados nos principais vestibulares tradicionais, nos vestibulares regionais, bem como prováveis temas de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Sem antes esquecer que nós trabalhamos também para a área de ciências humanas e suas tecnologias. Então, além da proposta de redação do Enem, nós também tentamos galgar um bom resultado no que diz respeito às questões na área de humanas. Lembrando que o Enem é uma prova extremamente atualidade. Mais de 47% da avaliação vem com temas transversais em seus enunciados. Então é óbvio, a atualidade permeia toda a prova, tá bom? Turma, eu queria trazer para vocês um tema forte, um tema em que eu acredito e que está no InfoEnem 2017. Vocês sabem que essa plataforma digital, todos os anos, projeta os 16 a 20 possíveis temas que poderão ser cobrados no Enem 2017 do corrente ano. A plataforma já lançou os 20 possíveis temas e o que nós vamos trabalhar hoje é o 15º tema, descriminalização / legalização das drogas, internação compulsória de dependentes químicos. Parte 1, nós vamos trabalhar a Lei 11.343 de 2006, a nossa conhecida Lei Penal Especial, Lei de Drogas. Parte 2, nós vamos trabalhar o maior local com consumo de drogas a céu aberto do mundo. Vamos trabalhar a bendita Cracolândia. Parte 3, programas de redução de danos. Fernando Haddad com seu programa de braços abertos e o João Dória Júnior, atual prefeito de São Paulo, com o programa Redenção. E a parte 4, última parte fechando o nosso tema, as propostas de intervenção com PhD em neurociência Carl Hart, ok? Então, galera, você observa que a aula está dividida em partes, justamente para que você não canse. Quem se lembra, por exemplo, das nossas aulas, tanto da maratona como do Humanas em Foco, observava que nossas aulas, ela tinha um tempo extenso. Nós tínhamos aula ali de meia hora até 1 hora e 20. Então eram aulas em que nós tentávamos trabalhar com muita riqueza de detalhes, cada tema, para que você pudesse, obviamente, alcançar aquele resultado positivo. Nós permanecemos com a riqueza de detalhes. Essa é a nossa marca. Esse é o nosso divisor, é a nossa identidade. Então, a riqueza de detalhes, o caráter informativo, a gente reforça esse compromisso contigo. Entretanto, a gente vai dividir em partes, para que sua compreensão seja, obviamente, mais qualitativa, mais acentuada, e eu tenho absoluta certeza, vocês vão poder, em dados momentos, trabalhar um ou outro aspecto com cuidado maior, não é mesmo? Então, galera, descriminalização / legalização das drogas, internação compulsória de dependentes químicos. Parte 1, Lei de Drogas. Turma, a ideia é a seguinte: geralmente numa produção textual, quando você inicia a tua parte introdutória, você deve, obviamente, definir o objeto de estudo. Se nós estamos trabalhando a lei de drogas, é importante você definir o que são drogas. Galera, a Lei 11.343 de 2006, nossa lei de drogas, não traz o conceito do que são elas. Sério, Guilherme? Não há conceito de droga na lei? Não. Tampouco há prescrição das chamadas drogas ilícitas.
Peraí, Guilherme. Tu tá me dizendo que nós temos uma lei de drogas e nessa lei nós não temos nem a definição do que é droga, nem quais são as drogas consideradas ilegais? Não. No direito, galera, a gente chama isso de norma penal em branco. É muito comum. Entretanto, você não vai ficar sem uma definição. E é óbvio que as autoridades policiais, o poder judiciário, necessita de uma definição de droga e de um documento que prescreve quais são as substâncias proscritas, cujo uso é proibido no Brasil. Galera, para isso nós temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ela tem um documento, portaria número 343 de 1998, em que ela traz, nessa portaria, o conceito de droga e quais são aquelas proibidas no Brasil. Droga é toda substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária. Ok? Alguém poderia, inclusive, me perguntar, professor, o senhor disse que a lei de drogas é do ano de 2006. Ela está completando 11 anos de existência. Significa dizer que antes de 2006 nós não tínhamos nenhum marco legal sobre drogas? Não, galera, não é isso. Existia uma lei de 1976 que trazia os aspectos penais e nós tínhamos uma lei de 2000 que trazia os aspectos procedimentais. O que nós fizemos? Pegamos a lei de 76 e a lei de 2000 e juntamos, unimos as duas e criamos uma lei específica, a lei de drogas. Então, turma, droga, substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária. Substância química que altera o funcionamento do organismo, causando algum grau de dependência. Tá bom? Guilherme, tu falaste nas drogas ilícitas. Tenho absoluta certeza, com o advento das metanfetaminas, das drogas sintéticas, daquelas produzidas em laboratório, que essa lista da Anvisa deve crescer anualmente. Sem dúvida alguma, galera. Em torno de 67 novas drogas passam a fazer parte da lista de drogas ilícitas da Anvisa. Entretanto, eu trouxe para vocês uma outra fonte. Além da lei de drogas, nós poderíamos utilizar a Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC. Obviamente a lista é extensa, se eu fosse aqui relatar cada droga ilícita no Brasil, meu Deus, nós passaríamos a aula inteira citando apenas o nome de substâncias químicas ilícitas. O que nós vamos fazer é pegar aquelas mais consumidas no mundo, tá bom? Lembre-se, de acordo com as Nações Unidas, nós temos 5 drogas, que seria aquele top 5, as 5 drogas ilícitas mais consumidas no mundo. Galera, em primeiro lugar, Povoado Santo Antônio, DJ Cleito Rasta. Esse bicho está desconsiderando o nego, porque o nego é o quê? É cabeça de gelo. A maconha, cannabis sativa, primeiríssimo lugar. 167 milhões de usuários. Uma droga que movimenta anualmente mais de 300 bilhões de dólares. Ok? A chamada cannabis sativa. Uma droga que possui 400 substâncias químicas, onde 80 atuam no cérebro. Recordem vocês que em 2014, essa mesma agência reguladora, a Anvisa, regulamentou o uso medicinal de 2 substâncias, o canabidiol, o CBD, e o THC, o tetrahidrocannabinol. Obviamente, o uso recreativo ainda não é permitido. Estamos falando do uso medicinal, tá certo? Visto que esses medicamentos foram utilizados com resultados eficientes no tratamento de sintomas de câncer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, ataques epiléticos e por aí vai. Então, galera, maconha, a droga ilícita mais consumida no mundo, tá certo? Então, de acordo com a Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes,
A segunda droga ilícita mais consumida no mundo é a cocaína. Lembre-se vocês que o crack na lista surge como um subproduto da cocaína, tá certo? Terceiro lugar, a heroína. Quarto lugar, a metanfetamina. E em quinto lugar, o êxtase. Então, galera, maconha, cocaína, heroína, metanfetamina e êxtase seriam as 5 drogas ilícitas mais consumidas no mundo. Eu gosto muito desse neurocientista, o Carl Hart, porque ele faz um comentário muito interessante. Não confundam usuário de droga com viciado. Um dos primeiros mitos, uma das primeiras visões que ele tenta desconstruir que nós temos em relação às drogas é de que a mídia, ela tenta transmitir a ideia de que as drogas seriam muito mais viciantes do que na realidade elas são. Olha que coisa interessante, turma. Por exemplo, as drogas mais viciantes são chamadas pela ONU de opioides. Entretanto, a ampla maioria das pessoas que têm contato com drogas se tornam usuárias. 10 a 20% se tornam viciados. Então lembre-se, o primeiro mito que ele tenta desconstruir, por exemplo, aquela ideia, use o crack uma vez e se torne um viciado. O que é que ele comenta? De fato, o potencial para tornar aquele usuário um viciado em relação ao crack é de 70%. É muito elevado o índice. Entretanto, a mídia transmite a ideia de que essas drogas são muito mais viciantes do que na realidade elas são. Tá certo? Então, galera, não esqueçam, o crack é um subproduto da cocaína. Bom, retornando à lei de drogas, uma das coisas que meus alunos pedem para que nós façamos em sala, e aqui nós vamos fazer juntos, é diferenciar na lei de drogas o porte de uso do porte de venda. Porte de uso, turma, artigo 28 da lei de drogas. Porte de venda, artigo 33. No artigo 28, que define o porte de uso, o usuário deve ser tratado como um problema de saúde pública. Porte de venda, artigo 33, o traficante deve ser tratado como um problema de segurança pública. Então, para o traficante, meu amigo, o tratamento deve ser rigoroso, equiparado a crime hediondo. Apreensão da droga, prisão do indivíduo. Então, galera, o entendimento da lei é de que o usuário é um problema de saúde, o traficante um problema de segurança pública. Vamos falar sobre o porte de uso, artigo 28. Galera, primeira coisa que você deve analisar. Na tela vai aparecer o artigo 28 e você vai observar que ele define o porte de uso quando ele fala, obviamente, no consumo pessoal. Então, por exemplo, aquele indivíduo que adquirir, guardar, trouxer consigo, transportar, não é mesmo? Droga para o consumo pessoal, ferindo as determinações legais, comete crime. Então, primeira coisa que você tem que observar, quando aparecer o artigo 28 na lei de drogas, tu vai observar, turma, que possui 5 verbos núcleos do tipo. Ou seja, você vai observar 5 ações, 5 verbos que caracterizam um porte de uso. Dessa forma, eu tenho o que nós chamamos de crime de ação múltipla. 5 verbos núcleos do tipo. Ora, uso de droga ilícita no Brasil é crime. Entretanto, quais são os tipos penais? Quais são as penas aplicadas àquele cidadão que foi autuado? Por exemplo, turma, eu estava dando aula e a gente é da região do Cariri, e aqui numa cidade vizinha nossa, Crato, tem uma festa em julho que é muito conhecida, que é a Expo Crato. Eu acho que com certeza você já deve ter ouvido falar. Nós temos um dia muito especial como os demais, que é o dia do reggae, obviamente. É o dia que alguns artistas vão cantar. E um aluno, ele obviamente mandou uma pergunta questionando: Guilherme, no dia do show do reggae lá na terça-feira,
Lembrando, nunca estigmatizar, estereotipar, obviamente, os ritmos musicais, não é por aí, mas ele colocou, nós sabemos que na festa nós vamos ter vários indivíduos realizando o uso do entorpecente. Por que a polícia não detém e prende essa galera? Eu disse, primeiro, tome cuidado. No artigo 28, porte de uso na lei de drogas, tem lá quais são as penas. Primeira, advertência sobre os efeitos da droga. Segunda, prestação de serviço comunitário. Lembrando, se você é réu primário, 5 meses. Se você for reincidente, 10 meses. Ponto 3, comparecimento a programa ou curso educativo. Encaminhamento a programa ou curso educativo. Turma, olha que coisa interessante. Lá na tua folha rascunho, nessa folha de caderno que tu está realizando, teus diagramas, tuas anotações, tu coloca 3 expressões: descriminalização, despenalização e descarceirização, tá? Primeira coisa que eu te faço enquanto questionamento. Turma, o Brasil descriminalizou o uso de droga ilícita? Coloca ao lado dessa expressão, não. O Brasil despenalizou? Tampouco, coloque não. Nós acabamos de comentar que existem 3 penas. Pergunto novamente, uma dessas penas faz menção à privativa de liberdade, à prisão? Não. Então, turma, descriminalização? Não. Despenalização? Não. Descarceirização? Sim. Ou seja, o uso de droga ilícita é crime não passível de prisão. Me explica melhor, Guilherme. Turma, o procedimento deveria ser o seguinte: autua o camarada com esse entorpecente, conduz até a delegacia, lavra o termo circunstancial de ocorrência, o indivíduo responde em liberdade, audiência, absolvição ou condenação. Em caso de condenação, esses 3 tipos penais que eu acabei de relatar para vocês. Aí você me pergunta, mas Guilherme, por que é que eu não vejo isso? Primeiro, se a polícia fosse levar todo usuário de droga para a delegacia, primeiro, faltaria papel. Segundo, prateleira para tanto processo. E terceiro, espaço para tanto usuário. Então, às vezes, galera, as autoridades policiais chegam até a fazer vista grossa, né? E observem vocês outra crítica que eu faço, é que geralmente o que torna uma droga legal ou não no Brasil não são seus efeitos biológicos, sua composição farmacológica, mas principalmente o contexto social, as implicações sociais no que diz respeito ao uso de drogas. Mas isso a gente comenta lá na parte 4. Guilherme, vamos para o artigo 33? Vamos para o porte de venda? Turma, o meu colega vai colocar na tela o artigo 33, trazendo a definição do porte de venda, tá bom? Na lei de drogas. Aí você me pergunta, Guilherme, por que não fazê-lo? Turma, quantos verbos definem porte de uso? Quantas ações? 5. Sabe quantos verbos definem tráfico de entorpecente? 18. 18. Lembre-se, muitos alunos acabam colocando na prova que o que diferencia o usuário do traficante é que o usuário realiza o consumo pessoal e o traficante realiza a venda para obtenção do lucro. Cuidado, artigo 33 é claro. Se você vender para obtenção do lucro, é tráfico. Mas se você distribuir de maneira gratuita, também configura tráfico de entorpecentes. São 18 verbos núcleos do tipo. É um crime de ação múltipla, equiparado a crime hediondo. E aí tu recorda, inafiançável, insuscetível de graça, anistia ou indulto. Tá bom? Pena 5 a 15 anos de reclusão. Então você observa que as autoridades têm uma decisão muito importante em suas mãos. De um lado você tem o porte de uso, do outro você tem o porte de venda. Guilherme, como é que eu vou diferenciar o usuário do traficante?
E aí geralmente vocês observam e tenho absoluta certeza que muitos estão balbuciando aí. Quantidade de droga. É isso que vai diferenciar o usuário do traficante. Turma, eu espero profundamente que as autoridades se utilizem também de outras variáveis na investigação. Por quê? Porque a quantidade de droga pode fazer com que as autoridades incorram num erro muito grave. Qual? Primeira coisa, turma, nós não temos uma quantidade de droga padrão para cada tipo a nível federal no Brasil. Por exemplo, o Paraná, no que diz respeito ao crack, estipula uma quantidade de 1 grama. Então, até 1 grama usuário, acima disso, tráfico. São Paulo, 8,5 gramas. Até 8,5 gramas de crack usuário, acima disso, tráfico. Bahia, 2,6 gramas. Até esse nível usuário, acima disso, tráfico. Qual o problema, turma? O traficante, ele conhece a lei. Então, o que é que o traficante faz? A venda do entorpecente, mas ele só anda com o quê? Com aquela quantidade onde, caso ele seja autuado, o faça através do porte de uso, porque ele anda sempre com aquela quantidade limite. Às vezes, o usuário, ele não conhece a lei, então ele acaba andando com uma quantidade de droga acima do permitido. O que é que acontece? Uma distorção. Traficante sendo libertado como usuário e usuário sendo encarcerado como traficante. E é tudo aquilo que nós não queremos. Então, galera, lembre-se, a quantidade de droga não deve ser a única variável utilizada pelas autoridades. A investigação deve ser profunda. Guilherme, quando você falou do artigo 28, que ele apareceu na tela, eu não observei o verbo vender. Óbvio que não. Vender, artigo 33, configura tráfico. Mas eu também percebi outra ausência. Cadê o verbo utilizar? Turma, isso eu queria que vocês analisassem com muito carinho. Quem assiste Polícia 24 Horas, COPS, esses programas policiais, devem ver que quando o indivíduo está sendo perseguido pela polícia e ele está trazendo consigo, transportando algum entorpecente, ele tenta o quê? Se desfazer daquela droga, jogar em algum local, esconder, enfim. Por quê? Porque, turma, se não tem o verbo utilizar, eu tenho aí o que eu chamo de Bezerra da Silva, um dos maiores expoentes do nosso samba, em que ele diz assim: não tem flagrante, porque a fumaça já subiu para a cuca. Lembra dessa música de Bezerra da Silva? Ora, se não tem o verbo utilizar, caso um indivíduo esteja fazendo uso de entorpecente e ele não esteja mais com nenhuma quantidade da droga, não caracteriza o crime. Não tem flagrante, não há droga. Então, lembre-se vocês, um aluno, inclusive, numa sala de aula, propôs uma intervenção que eu achei interessante. Ele falou assim: Guilherme, por que é que a gente não cria uma blitz das drogas? Não existe a blitz da lei seca, onde através do bafômetro eu tenho a identificação de álcool na corrente sanguínea? Por que é que a gente não tem de alguma forma um exame toxicológico? Eu disse: perfeito. A inclusão do termo utilizar na definição do porte de uso e, obviamente, a realização de possíveis blitz das drogas, tá bom? Parte 1, Lei de Drogas, explicada aqui para vocês com riqueza de detalhes e nos utilizando do direito penal e Nações Unidas. Agora, na parte 2, a gente vai trabalhar a Cracolândia. E onde é que ela pode aparecer, turma? Nos textos motivadores ou textos de apoio. Conto contigo. Até lá, se Deus quiser.